Olá pessoal, vamos resolver a questão 107 do caderno azul da prova de Ciências da Natureza. A questão diz o seguinte: a Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolve construir um protótipo dessa torre em escala 1:100, usando os mesmos materiais, cada dimensão linear em escala de 1:100 do monumento real. Considere que a torre real tem uma massa m-torre e exerça na fundação sobre a qual foi erguida uma pressão P-torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa m-modelo e exercerá uma pressão P-modelo. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo, ou seja, qual é a razão entre as pressões P-torre e P-modelo? Então, ele quer a razão entre a pressão que a torre exerce e a pressão que o modelo exerce. Bom, vamos lá. O que nós temos aqui? Definição de pressão, né? O que é pressão? Pressão é força sobre área, correto? Bom, força, no caso aqui, seria a força-peso exercida pela torre. Força-peso que é mg, que nós calculamos, massa vezes gravidade. Tudo isso sobre área. Bom, aí massa, a gente pode trocar massa pensando que densidade é massa sobre volume e, portanto, massa é densidade vezes volume. Então, vamos trocar massa por densidade vezes volume, vezes gravidade, sobre área. E mais uma troca que nós podemos fazer. Volume da torre nós podemos aproximar como sendo área vezes altura. Então, pressão, pessoal, pressão vai ser igual a densidade vezes área vezes altura vezes gravidade, tudo isso dividido pela área. Podemos cortar a área. Pressão no final fica densidade vezes altura vezes gravidade. Então, vamos agora obter o que a questão quer. Agora que a gente sabe como que seria a pressão que a Torre Eiffel exerce. Nota que esses dados a gente não vai usar. Sabe por quê? Porque calcular a pressão da torre sobre a pressão do modelo é a mesma coisa que pegar a densidade vezes a altura da torre vezes a gravidade sobre a densidade vezes... Aí a altura do modelo vai ser o quê? A altura da torre sobre 100, sobre 10 na 2, certo? Vezes a gravidade. Nós podemos cancelar as densidades, podemos cancelar a gravidade, cancelamos também a altura da torre, invertendo o 100, ficamos com aqui 10 na 2 em cima. Então, essa razão, a pressão da torre sobre a pressão no modelo, fica 10 na 2, o que bate bem certinho com o gabarito da letra C. Então, nessa questão, a gente tinha que partir da definição de pressão, força sobre área, trocar a força pela força-peso, mg, e depois trocar a massa e trocar o volume. E depois fazendo a divisão entre os dois e, no lugar da altura da torre, substituir esta proporção aqui de 1:100. Não era necessário nessa questão usar todos esses dados que nos foram fornecidos. Maravilha? Então, gabarito letra C para essa questão.